Bom dia, tudo bem? Como vão? Pessoal, hoje a gente vai fazer uma aula direcionada para o aprendizado, como sempre para iniciantes, né? Mas eu vou passar a música de duas maneiras ou três de tocar, para que vocês aprendam que uma mesma música pode se tocar de várias maneiras, a maneira mais simples, a maneira mais complexa. E para isso, aproveitando a época que nós estamos, vou usar algumas músicas de festa junina na viola. Eu queria fazer um comentário importante antes. Esses meus vídeos são de baixa visualização, né? Na intenção nem é que seja de alta mesmo. É para os alunos da EMEA, né, da Escola de Mogi Guaçu, de música da Prefeitura. De música não, de artes, né? Escola Municipal de Iniciação Artística de Mogi Guaçu. Senão minhas colegas vão ficar bravas comigo com razão. E aí, no caso, é importante as pessoas entenderem o seguinte: esses vídeos são vídeos para pessoas que têm vontade de tocar, nunca tiveram oportunidade, ou para quem está começando na música. Porque se vocês buscarem na internet, vocês vão ver que a quantidade de material que tem para iniciantes mesmo não é muito tão grande assim. Então aqui não é um lugar para mim, para exibição, né? Eu não estou mandando aqui vídeos meus tocando. Se alguém vai julgar a minha capacidade musical por esses vídeos, problema da pessoa, a intenção não é essa. A intenção aqui é servir a um nicho, a um segmento de pessoas que não são tão prestigiadas assim, né, na maioria dos materiais que tem. Então, eu não estou nem aí se a gente está tocando de maneira simples, fácil ou não. Existem coisas que pessoas que querem começar a tocar precisam aprender, né, que vão muito além de fritar ou de fazer coisas rápidas ou exibição de ego, né? Porque se eu quiser ficar aqui me exibindo, acho que até consigo um pouco, mas não é a ideia, tá bom? Então é isso. Então, quem quer vídeos de gente fritando na viola, tem um monte de gente boa por aí, né? Bem melhor que eu pra vocês assistirem. Esse canal aqui e esses vídeos são para ensinar quem está começando a tocar, pessoas simples, pessoas humildes que querem começar a tocar, tá? E não se assustem não se vocês descobrirem que alguém por aí que vocês gostam de ver tocando aprendeu comigo. Porque muitas vezes uma pessoa que vocês vê tocando por aí aprendeu com um professor como eu de fundo de quintal, né? Um professor humilde e vocês não sabem disso, entendeu? Então, cuidado com esse tipo de postura também, que ela não leva ninguém a lugar nenhum, tá? A vida é muito curta para fazer coisas certas e muito longa para pagar o preço das besteiras que a gente faz. Mas, vamos começar o vídeo. Gente, Pedro, Antônio e João, uma música tradicional de festa junina, né? Lá no violão eu passei numa tonalidade, aqui na viola eu vou passar em outra, porque o que eu quero é simplificação para a viola. Lembrando sempre que para quem está começando e tiver que tocar com violão, por exemplo, pode usar o recurso do capotraste, né? Então a gente vai tocar em E. Se você colocar o capotraste na casa 1, fica em F, né? Aquela aula de viola de preguiçoso. Se colocar em casa 2, fica em Fá sustenido. Então em G, por exemplo, a gente toca essas músicas em G. É só botar o capotraste na casa 3, com a filha de João, que fica em G, tá? Isso para quem tá começando. A gente que é velho de guerra, vai e toca em Sol mesmo, né? Em G mesmo. E vai embora, tá? Mas como eu falei, essa aula não é para quem não é pra gente que já toca. Então, a gente vai tocar primeiro ela com 2 acordes. Quais são esses 2 acordes? O primeiro e a segunda, que o sertanejo antigo falava. Se você pegar na teoria formal, o primeiro e quinto grau que a gente fala. Então, se eu contar no dedo, né? Do, ré, mi. Então, mi é a primeira nota. Então, vamos do mi. Mi, fá, sol, lá, si. Então, o E, que é o mi, e o B, que é o si. Esses 2 acordes juntos, o B7 com sétima por cada função de acorde de função dominante, que a gente fala na teoria formal. Esses 2 acordes juntos, eles tocam muita coisa. O sertanejo antigo chama de primeira e segunda. Músicos mais elaborados, evoluídos, eles questionam e criticam quem toca só com 2 acordes. Mas aqui nós temos que lembrar que isso aqui é harmonia funcional. É simples, mas não é errado. E muita gente, por sinal, uma música dessa, prefere simples do que complicado, tá bom? Então é o E e o B7. Como é rastapé, a gente pode tocar pestana e unha, né? Mas para quem está começando, pode fazer para baixo para cima, que dá certinho também, não precisa ficar encanado. Com a filha
de B7 João, Antônio ia se casar, mas Pedro fugiu B7 com a noiva, na hora de ir por altar, com a filha de João. Antônio ia se casar, mas Pedro fugiu com a noiva, na hora de ir pro altar. A fogueira está B7 queimando, o balão está aí subindo, Antônio estava chorando e Pedro estava aí sorrindo. E no fim dessa história, ao apagar-se a fogueira, João consolava Antônio, que caiu na bebedeira. Beleza, ó. Se vocês observarem aqui, então, foi 2 acordes. E a mudança dos acordes é muito nítida, né? Com a filha de João, Antônio ia se casar, mas Pedro fugiu com a noiva, na hora de ir pro altar. Se eu for contar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tirando a primeira nota ali, o primeiro E, que é 4 batida, o resto é 8 batida. Contando a batida como 1, 2, 3, 4, sempre dedão para baixo. Então não tem nada demais, é só treinar, né? Uma música fácil e bacaninha de tocar. Eu tenho por essas músicas a visão do aspecto folclórico, não religioso, tá bom? Se algumas pessoas aí tiverem algum problema com isso, religião, nem vai clicar no vídeo de festa junina, então nós estamos em casa. Pedro, Antônio e João, então, agora, acrescentando uma nota, um acorde, tá? E o acorde que a gente acrescenta, no caso dessa harmonia, porque no caso de pessoas mais elaboradas, aí, que vai ser a continuidade do vídeo, né? Que vai pro... Porque os alunos iniciantes vão parar agora nessa segunda versão. A primeira versão e agora a segunda. Depois vai ter uma continuidade do vídeo que vai ser para o pessoal mais adiantado. Então vamos prestar atenção. Pedro, Antônio e João tocado agora com 3 acordes. Então entrou um terceiro acorde. Como é que funciona isso, André? Olha, gente, para falar a verdade, tem um lado histórico nisso, né? As pessoas antigamente, com menos informação, percebiam só 2 acordes mesmo. As 2 funções básicas que estão presentes na música folclórica do mundo inteiro, que é a função que a gente chama de função tônica e função dominante. A nota de repouso e a nota de tensão. A primeira e a segunda que o sertanejo fala, e nós falamos primeiro e quinto grau. O sertanejo fala primeira e segunda pela importância dos 2 acordes. A primeira nota mais importante, que é a tonal, e a segunda nota mais importante, que é a nota que faz a preparação do tom, a nota de função dominante, como se diz na teoria. E na teoria formal, primeiro e quinto grau, porque é onde ela está. O primeiro grau é a nota do tom, né? O Mi, por exemplo, começou. Mi, aí eu conto Mi, Fá, Sol, Lá, Si. O quinto grau, que é o Si, é a nota, segunda nota mais importante do tom. Ninguém inventou isso é uma descoberta que o homem fez em cima das leis naturais, né? Da frequência sonora, da música, no caso. Então, a gente só foi descobrindo. Então é assim. A pessoa tocava, com a filha de João. Aí ela começou a falar, caramba, mas cabe outro acorde aqui antes do B7, antes da segunda do tom. Aí foram descobrindo, né? No caso, essa nota não é o que eles chamam de terceira do tom. É o que o pessoal do samba usa e a gente chama de segundo grau menor. Então ficou primeiro grau, segundo grau menor e quinto grau. Como vocês estão começando agora, essas informações já são bastante. Então ficou com a filha de João, e entrou o Fá sustenido menor. Para quem está começando, parece difícil, mas não é, né? Você está no B7, você sobe o dedo do 3 e põe o dedinho embaixo. Então fica 31, 42, 22, 12. Quem tem dificuldade com os números, é só olha a minha mão aqui, ó. Corda 3, corda 4, corda 2 e corda 1. Então ficou com a filha de João, B7. Antônio ia se casar, mas Pedro fugiu com a noiva, B7. Na hora de ir pro altar, com a filha de João, B7. Antônio ia se casar, mas Pedro fugiu com a noiva. Na hora de ir pro altar, a fogueira está queimando, o balão está subindo,
Antônio estava chorando e Pedro estava sorrindo. E no fim dessa história, ao apagar-se a fogueira, João consolava Antônio, que caiu na bebedeira. Então aqui nós tivemos essa nota que entrou e ocupou uma parte do B7. Na verdade a música fica mais rica, né? E mais pra frente eu explico pra vocês o lance aí desses ciclos harmônicos que são repetitivos, por sinal. Vão aparecer em outras músicas, tá bom? Bom, vindo agora então para a versão do pessoal mais adiantado, né? Deixa eu só achar ela aqui. Peraí. Vindo aqui para a versão do pessoal mais adiantado, nós vamos ter mais uma versão. E uma versão que vai ficar um pouco até pesada. Então, agora aqui vai aparecer mais um acorde. Então, como eu estava explicando antes, a pessoa percebeu que caberia um outro acorde aqui, isso falando historicamente lá atrás, e ela descobriu que acorde que seria, que caberia além dos dois. Mesmo assim, algumas pessoas vão ficando inquietas, né? Isso aconteceu muito no samba. Então, puxa, mas não vem ao caso aqui na nossa aula, mas foi acontecendo. Então, como a filha de João, Antônio ia se casar, mas Pedro fugiu com a noiva, na hora de ir pro altar. Esse aqui é um B7 mais sofisticado, desculpa, tá? O pessoal mais velho que vai ver o vídeo já sabe fazer, mas o pessoal mais novo não, B7. Então, para o pessoal mais novo, nós acabamos aí. Beleza? Acabamos nessa parte. Pode ver, claro, por curiosidade, é até legal ver, mas acabamos aí. O pessoal que já toca mais tempo, que viu essa primeira harmonia com 2 acordes, depois viu essa com 3, agora nós vamos para uma harmonia que vai ter 2 caídas a mais. Então, primeiro, como eu estava falando, nós estamos aqui no E, tinha o E e o B7. Aí o ouvido sentiu que podia caber mais coisa, foi lá e colocou também esse Fá sustenido menor. O ouvido falou assim, puxa, mas acho que cabe mais coisa. Aí o ouvido descobriu o Dó sustenido com 7ª. Como a filha de João, Antônio ia se casar. O pessoal mais velho já fez esse acorde. 44, 35, 26, 17. Aí vocês podem perguntar assim, André, mas eu preciso tocar com tanta informação assim? Não. Você pode tocar, principalmente numa roda de gente que vai dançar e cantar, numa festa junina de família, né? A hora que acabar a pandemia, sei lá. Você pode tocar só com 2 acordes. Muita gente até prefere, porque é mais simples. Com 3. Agora, quando você chega num certo nível musical, você percebe essas passagens, né? O teu ouvido pede essas passagens, mesmo na viola, que é considerado, entre aspas, um instrumento de música sertaneja, que é mais simples. Então ficaria: com a filha de João, Antônio ia se casar, mas Pedro fugiu com a noiva, na hora de ir pro altar. Eu podia ter feito assim, ó: com a filha de João, Antônio ia se casar, mas Pedro fugiu com a noiva, na hora de ir pro altar. E tocar ela inteira, só com esses 4 acordes. Mas eu preferi fazer essa passagem também para que vocês aprendam essa caída. Terceiro grau bemol menor e 2º grau menor, tá? Eu vou cantar com voz grave agora, porque a maioria de vocês canta mais grave, né? Com a filha de João, desculpa. Com a filha de João, Antônio ia se casar, mas Pedro, 33, 44, 24, 14, que é o Sol sustenido menor, GM, 32, 43, 23, 13, fugiu, Fá sustenido menor, 31, 42, 22, 12, com a noiva, B7, na hora de ir pro altar, com a filha de João, Antônio ia se casar, mas Pedro fugiu com a noiva, na hora de ir pro altar. A fogueira está queimando, o balão está subindo, Antônio estava chorando e Pedro estava sorrindo. E no fim dessa história, ao apagar-se a fogueira,
João consolava Antônio, que caiu na bebedeira. E aí fica assim essa passagem. Eu conseguiria fazer até mais coisa do que isso, mas não vem ao caso. Aí vocês falam, vamos lá só pra gente fechar o vídeo, espero que vocês tenham chegado até aqui. Gente, existem várias maneiras de eu tocar uma mesma música. Existem muitos arranjos que eu posso fazer, existem muitas tonalidades que eu posso fazer. Nós estamos optando por essas tonalidades, porque são tonalidades que são mais confortáveis para quem está começando na viola. No caso de quem já toca, também é uma tonalidade que brilha na viola, né? E como eu falei, se você for tocar com sanfoneiro, ele vai optar em tocar em sol ou dó. Aí você vai ter que acompanhar ele em sol ou dó, e nessa aula a minha proposta é que vocês usem o capotraste. Tá bom? Então é isso que eu quero que vocês aprendam. Então esse primeiro vídeo sobre Pedro Antônio e João é uma música folclórica importante e várias maneiras de tocar como aula de harmonia funcional, para que vocês comecem a aprender isso, tá bom? Só repetindo, quem toca do primeiro jeito quando está começando não tem nada de errado, somente é simples. Valeu!